Shalom. Começa agora o programa Som do Céu. O som da Céu. Querido Shalom, como é que vocês estão? Que a Shalom do Pai, que excede entendimento, seja no coração de vocês, na mente de vocês. Vamos entrar em mude suas palavras, mude a sua vida. Que o Eterno fale com vocês hoje, com todos nós. Mensagem do Céu. Queridos, nós estamos aí com um estudo, mude suas palavras, mude a sua vida, entrando aqui em um momento importante, né, nós vamos dar uma retomada em algumas coisinhas que nós falamos para não deixar passar batido, você não perder o bonde, né? Vamos seguir na nossa viagem juntos, vamos orar? Querido Pai, em nome de Yeshua, fala conosco, nós dependemos do Teu poder, da Tua autoridade sobre as nossas vidas, para que tenhamos entendimento de como mudar as nossas palavras, como mudar a nossa vida, o nosso destino, por meio do que o Senhor fala, do que o Senhor diz, porque o Senhor é altamente confiável. Fala conosco, Pai, nós dependemos de Ti e da Tua grande misericórdia e da Tua muita fidelidade. Usa a Tua Ruach HaKodesh em nossas vidas, é o que eu te peço em nome de Yeshua, nosso Mashiach, que assim seja, assim seja. Vamos lá, queridos, Amós 3:3, nós lemos na página 34, andarão dois juntos se não tiverem marcado o encontro. E aí a Joyce conclui dizendo que o poder da concordância é impressionante. Quando concordamos com outra pessoa, isso aumenta o nosso poder 10 vezes mais. Agora imagine o que acontece quando nós concordamos com aquilo que o Eterno diz. Então, amados, andar com o Eterno, andar com Ele, andar na presença dEle, é o melhor caminho que eu e você podemos escolher. Eu queria compartilhar com vocês uma questão que me perguntaram. Céu, eu estou repetindo as palavras, mas eu não acredito naquelas palavras. Não é uma questão de eu não acreditar na palavra do Eterno, né? Só que não tem como não ser uma questão de não acreditar na palavra do Eterno, né? Se algo que o Eterno diz para você, você não confia que é verdadeiro, Céu, mas eu tentei colocar em prática isso aqui não está acontecendo. Mas, queridos, o trabalho nosso em relação à palavra que o Eterno fala para a gente é um trabalho de persistência. Nós temos pessoas queridas que oraram pela salvação de outras pessoas que se converteram depois da morte daqueles que intercediam por ela. Então, essa questão da perseverança é o que as Escrituras colocam para a gente, que nós colheremos se nós não desfalecermos, se nós não pararmos de insistir. Então, algumas coisas, por exemplo, eu passei por alguns ataques na minha mente, algumas dessas fortalezas na minha mente, e a gente está tratando também do estudo na terça-feira, sobre as fortalezas que o inimigo faz na nossa mente, e aonde eu pegava aquela palavra do Eterno, e eu começava a falar para mim, olha, eu sou feitura do Eterno, eu sou... E, queridos, naquele momento que eu estava numa depressão, eu estava numa condição ruim, não é? Aquelas palavras não faziam nenhum sentido, porque eu estava me autodepreciando, eu estava olhando para os meus erros, não é? A gente tem de olhar para os nossos erros, mas nós temos que confiar que nós podemos superá-los e confiar no perdão do Eterno quando nós erramos. Eu não estou falando de fazer erros deliberados, tá, queridos? Então eu estou vendo a placa lá, que é proibido virar a conversão à esquerda, aí eu vou e faço a conversão à esquerda, entende? Eu não quero tomar multa. Não é isso que eu estou dizendo a vocês. Eu estou falando quando você realmente está passando por um lugar, não conhece o lugar, não vê a placa que é proibido virar à esquerda e você vira à esquerda e causa um acidente. Entende? Então, é diferente quando você vê aquela placa e você fala, eu vou desobedecer deliberadamente, e quando você faz uma coisa que depois você fala, por que eu fiz uma coisa dessa? Por que eu não tive mais atenção? São duas coisas diferentes. Mas talvez você tenha entrado deliberadamente ali naquele lugar que você não deveria, pegou a contramão que você não deveria ter pego, não é?
e trouxe um prejuízo, vamos supor que trouxe um prejuízo, uma multa no mínimo, enfim, o que quer que seja, não é? E você também pode aprender com os seus erros de não fazer mais esse tipo de coisa. O que ocorre é quando nós erramos, qual é o posicionamento que nós tomamos para conosco. E se você for extremamente duro com você, você certamente vai ser extremamente duro para com qualquer pessoa ao seu lado, seus filhos, seu marido, sua esposa. Da maneira que você se trata, você se retrata. Ou seja, você tem aquela tratativa para com você e você vai retratar a vida dos outros na sua vida, você vai agir da mesma maneira. Então, o ato de misericórdia inicial que você tem de tomar, a pessoa que mais carece da tua misericórdia nesse momento é você mesmo, você mesma. Se posicione no sentido de dar o afago e o aconchego das Escrituras para você. E aconteceram situações nesse marco de autodepreciação, essa baixíssima autoestima que eu carrego ou carregava, em nome de Yeshua, mude suas palavras, mude suas vidas, não é assim que a gente fala? Então, essa autodepreciação que eu carreguei durante anos, não vou carregar mais em nome de Yeshua. Essas coisas, queridos, que eu estou inclusive praticando agora com você, elas não são mentiras, elas são verdades, mas vai demorar um tempo para eu interiorizar. Então, quando eu colocava, você é a pupila dos olhos de Hashem, eu só falava coisa que a palavra do Eterno tinha dito, você foi escolhida a dedo, você não é rejeitada, você foi escolhida pelo Eterno, você é uma pessoa especial. Eu tinha de falar para mim, eu não tinha ninguém para me falar essas palavras, eu não tinha ninguém para chegar perto de mim e me trazer essa leitura das Escrituras em relação à minha vida pessoal. Então eu acredito que talvez você que esteja precisando disso, até se um terceiro, uma outra pessoa vir falar com você, olha, você é a menina dos olhos de Hashem, você é a pupila dos olhos de Hashem, homem ou mulher, enfim, o que quer que seja, vocês são um reino de sacerdócio, uma série de coisas, mesmo eu falando isso para você, não vai ter o impacto na tua vida que tem quando você começa a dizer isso. E quando você começar a dizer, que nem eu agora cometi, o que nós... São gafes que nós cometemos quando a gente não está tratado, nós temos essas gafes, esses erros, que nós transparecemos de fato aquilo que a gente pensa, não é? Então, assim como eu falei acerca da minha baixíssima autoestima que eu tinha, isso pode parecer para mim, soar para mim, não tão verdadeiro, não tão genuíno, hoje que eu estou dizendo eu tinha, porque às vezes essa baixa autoestima, ela vai querer se levantar, ela é algo que é um hábito, eu habituei a viver embaixo de uma baixa autoestima, mas não é o que o Eterno tem para mim. O Eterno nos colocou como um reino de sacerdócios, o Eterno nos coloca à mesa com príncipes e com princesas, e se alguém te disser isso, você pode pensar, é bajulação, tal pessoa está querendo fazer uma média comigo, mas a partir do momento, dependendo da tua baixa autoestima, né, queridos, no meu caso, por exemplo, quando alguém chega para mim e me traz uma palavra positiva, eu tenho hoje ainda uma dificuldade de receber uma palavra quando ela é específica. Por exemplo, quando eu estou enfrentando um problema e alguém pega um texto e dá para mim, a não ser que a pessoa não saiba o que eu estou vivendo. Se a pessoa não sabe o que eu estou vivendo, eu recebo. Mas se a pessoa souber, estiver me trazendo um versículo no problema que eu estou vivendo, eu posso me sentir manipulada. Isso é a baixa estima que faz. Tá? Então, amados, quando eu digo para você, eu tinha uma baixa autoestima, eu estou nessa luta, neste momento, dessa mudança de paradigma mental, porque eu preciso me ver como eu sou realmente diante do Pai. E eu passei por esses processos bastante interessantes, onde o inimigo falava coisas e me jogava no lixo, queridos. Não é? Minha mãe falava para mim, eu te achei no lixo, não é? Eu fui no hospital para ver se eu era filha da minha família mesmo, para vocês terem uma noção do que isso faz com a cabeça de uma criança, né? E aí eu descobri que eu era mesmo filha do meu pai e da minha mãe, porque chegou momentos que eu falei, não é possível, vai ver que eles me acharam mesmo no lixo, não é? E porque eu via isso continuamente, você não é minha filha, eu te achei no lixo, eu te achei no lixo. Então, essas palavras que vão montando a nossa estrutura, que deveria ser uma estrutura de vida, de confiança,
você começa a ser desconfiado de todos, você começa, inclusive, a tratar com a sua vida com uma baixa autoestima. E essa baixa autoestima, ela vai fazer com que você veja um mundo diferente do que uma pessoa, vamos dizer, que criou as suas estruturas num lar convencional, num lar que trouxe palavras harmonizantes dentro dos conceitos das Escrituras. Não dá para comparar a vida da Cel com a vida de uma pessoa que nasceu dentro de um lar, dentro dos parâmetros das Escrituras, que foi o lar que eu procurei dar para os meus filhos, não é? Então, assim, é importante para a gente compreender esses processos, mesmo que eu diga, olha, eu vou dar essas escorregadas que são chamadas em psicologia ou psicanálise de atos falhos, não é? Quando a gente dá essas escorregadas de falar algo que nós não temos intenção de falar, não é? Mas é exatamente o que a gente pensa. E ainda eu tenho essa luta que eu estou vencendo a cada dia. E é impressionante, queridos, porque em alguns momentos da minha vida, a culpa me consumia, assim, de coisas que eu não tinha feito. Eu já compartilhei com vocês, quando eu fiz a cirurgia de catarata, a lente que meu marido comprou para mim foi uma lente cara. E eu queria o recibo, que era o meu direito, eu paguei, eu tinha direito ao recibo. Queridos, eu estava extremamente constrangida de pedir para a enfermeira do médico que me operou para me dar o meu recibo da lente. Só para vocês terem uma noção do que a baixa estima faz, a baixa autoestima faz. A baixa autoestima faz você se sentir culpado por você ter coisas que são o seu direito, né? Quem que compra uma lente com esse preço e não pega o recibo? Entende? E se me der problema? E como é que eu provo que foi aquele médico que me operou? Então, assim, esses conceitos é o que a baixa autoestima faz com você. Isso é claro que nós estamos tratando no curso da Batalha da Mente, mas é muito importante nós trazermos isso à lume aqui, porque do contrário você pode passar por situações que você não compreende e você pode sempre imaginar que os outros estão pensando mal de você, estão puxando o seu tapete, estão querendo o seu mal, e tudo isso ocorre por causa da sua baixa autoestima. Todas essas situações são consequências de como você se vê. Você se vê como uma pessoa vítima do mundo todas as vezes que a sua estima estiver baixa, não é? Então, essas palavras do Eterno, elas mudaram a minha vida. Eu tinha ansiedades, queridos, de culpa, ansiedade de culpa, que eu não conseguia dormir. Por que eu fiz isso? Eu não deveria. E muitas vezes não tinha nada a ver, nada a ver. Não fui eu que fiz, não fui eu que me envolvi para trazer problema com a pessoa. Outras pessoas tiveram problema e eu fiquei com a consequência do problema que o outro tinha se envolvido. Mas eu me sentia culpada, extremamente culpada. E eu não conseguia dormir, eu não conseguia lidar, eu não conseguia ter uma vida, me alimentar corretamente. Passei por coisas terríveis, queridos, até o momento que eu rompi com o mal. Falei, não, eu sou filha do Eterno, eu fui escolhida, eu sou preciosa, eu sou separada por Ele. Ele me chamou, Ele me convencionou para o chamado que eu tenho hoje. Foi Ele que me outorgou a sua Ruach HaKodesh. Ele me entregou o seu filho. Se Ele me entregou o seu filho, quanto mais Ele não me entregará todas as outras coisas. Mas, queridos, hoje eu não tenho mais essa questão de ir deitar e alguma coisa querer tirar a minha shalom. Eu contei para vocês que na sexta-feira a minha filha, ela foi fazer uma viagem e começou a me vir um monte de coisa na minha cabeça com relação a ela, com a maneira que ela dirige, enfim, com a exposição de São Paulo, que eu não sei como está, mas cada pessoa que vem para cá conta, você não sabe como está São Paulo hoje, eu realmente não sei, não é? E aí aquilo tomou um volume na minha vida que afetou até o meu Kabbalah Shabbat, na semana passada. Quando eu terminei as orações aqui, e eu fui para lá e falei, Senhor, a minha filha não é minha, a minha filha é tua, ela nunca me pertenceu, ela nunca, não depende da minha vida para a existência dela. Se o Senhor não proteger ela, aliás, se o Senhor não proteger a mim, eu não tenho nem mais um dia de vida diante de ti. E eu vou entregar isso diante do Senhor.
eu vou lançar sobre o Senhor toda a minha ansiedade. E aí, queridos, eu fiquei tranquilizada. Na noite da viagem da Priscila para os Estados Unidos, eu tive um sonho da Priscila tendo uma queda aérea, né? Eu dormi pouco, e o pouco que eu dormi, eu tive um pesadelo desse. E eu estava gritando, Priscila, chamando a Priscila. Eu acordei com eu gritando pelo nome dela, procurando encontrar onde é que ela tinha caído do céu. Ela tinha caído do céu. E eu falei, Senhor, a Priscila é tua, o Senhor a fez, ela não me pertence, ela não é minha propriedade, eu entrego esta vida. E o Senhor falou para mim, confia em mim, filha, confia em mim, eu estou cuidando da Priscila. Bastou para mim, eu fiquei tranquila. Teve alguns problemas quando ela chegou lá, no aeroporto, lá onde a irmã mora, e eu fiquei tranquila. Eu falei, eu não vou ficar olhando esse celular no momento de oração, eu vou louvar, eu vou engrandecer o nome do Eterno, e todas as coisas correram bem. Então, queridos, eu já falei para vocês que a ansiedade é um vício. A ansiedade é um vício. E nós temos de nos desintoxicar dessa ansiedade, que o Eterno tem para a minha vida e para a tua vida. Página 35, a palavra do Eterno escrita. As Escrituras, a palavra do Eterno para nós, é para que nós venhamos a crer e meditar nela. O Eterno quer que a sua palavra se torne parte de nós, e Ele quer que guiemos a nossa vida de acordo com ela. A sua palavra é verdade, está cheia de sabedoria e cheia de poder. Tem o Teilim de Melech Davi, o salmista, que por fim acabou se tornando rei, ele valorizava grandemente a palavra do Eterno. Muitos dos Teilim que ele escreveu falam sobre a importância da palavra. Teilim 119 é um dos melhores. Davi inicia esse Teilim dizendo que somos abençoados se pautarmos a nossa conduta, nossas conversas na Torá do Eterno. Ele está dizendo literalmente que precisamos fazer o que o Eterno faz e dizer o que ele diz. Queria dar uma pausa aqui, queridos, sobre a questão de Melech Davi. O que a Ruach HaKodesh me dirige para falar com vocês é o que eu tenho de comentar. E a Ruach coloca claramente que Davi não tinha uma instrução nas Escrituras. Ele não tinha uma instrução. Então, quando é que Davi tinha contato com a Torá? Ele era pastor, ele não estava no Yeshivá, ele não estava estudando as Escrituras. Então, como é que Davi tinha contato com a Torá? Provavelmente nas celebrações, onde eles iam fazer a peregrinação, onde eles iam para as celebrações em Jerusalém, e aonde então Davi tinha esse contato. E acredito que quando ele ficou com aquele único correndo, único sacerdote vivo da linhagem de Eli, esse sacerdote passou a instruir Davi dentro da Torá, dentro das coisas da Torá. Mas eu lembro vocês que antes disso, Davi compunha Teilim. Tá? Davi estava no campo, Davi estava fugindo do rei Shaul, e ele já estava na composição desses Teilim, já estava na composição de salmos. Então Davi, como é que ele teve esse contato com a palavra ao ponto dele poder fazer as suas composições, ou então os Teilim, ou seja, os salmos maravilhosos que nós temos, por causa da Ruach HaKodesh, queridos. Aquilo que quem faz a gente lembrar da palavra é a Ruach HaKodesh. Então, eu queria pontuar isso, porque a Ruach me interrompeu aqui, nesse momento, para falar isso comigo, que eu dissesse a vocês, e eu estou procurando que o Eterno me ajude sempre a ouvir essa voz maravilhosa e doce que conduz as nossas vidas. Queridos, eu passei por situações de apuros, de situações terríveis na minha vida, aonde literalmente eu via as Escrituras, eu não estava com ela, mas eu via as Escrituras virando diante de mim, e eu podia ler claramente os textos bíblicos para falar contra a situação que eu estava vivendo, segundo a palavra do Eterno, para afrontar a situação diante da palavra do Eterno. Então, queridos, a importância para a gente compreender como é que eu vou lembrar, como é que Davi, um homem do campo, um homem iletrado, se tornou um mavioso salmista de Israel, porque este homem foi cheio da Ruach HaKodesh. Mas ele já compunha antes, claro, ele compunha antes, porque ele teve contatos com certeza nas celebrações, na leitura da Torá, e o coração dele
se aplicava. Queridos, antes da minha conversão eu já tinha decorado as Escrituras, antes de eu me converter. Eu já tinha decorado muitos textos das Escrituras. Se eu ler, eu tenho uma memória que o Eterno me agraciou pela bondade infinita dele. Então, antes da minha conversão, eu já tinha muito conhecimento das Escrituras. Mas com a Ruach HaKodesh, com a presença da Ruach HaKodesh, ela vai te fazer lembrar de todas as coisas. Isso é verdadeiro e não era uma promessa somente que Yeshua fez para os seus talmidim, para os seus discípulos. É uma promessa feita para a minha vida e para a sua vida. E o que nós temos de fazer com nossas vidas é não entristecer o Ruach HaKodesh, não deixar que a Ruach parta das nossas vidas. Nós temos de ser um local de atração, atraentes para a presença da Ruach HaKodesh. Assim como eu falo sempre que Yeshua, se ele tivesse um momento de folga, não é? Os poucos que ele teve, ele ia para a casa de Elazar, para a casa de Lázaro. Era o lugar onde ele se sentia acolhido e amado. Não é? Nós temos de ser o lugar onde a Ruach HaKodesh, onde Mashiach e Yeshua, onde nós demos essa acolhida dentro do nosso coração e nós amemos verdadeiramente, onde nós digamos, Eterno, o Senhor é bem-vindo na minha vida. Em nome de Yeshua, Ruach, Tu és bem-vinda. Mashiach e Yeshua, toma o controle da minha vida. Tu és bem-vindo na minha vida. Baruch Haba Beshem Adonai. Bendito aquele que vem em nome de Hashem. Vamos lá? Dorothy era uma mulher de 89 anos e mora numa casa de repouso ao norte do estado de Vermont. A diabetes e a artrite roubaram dela tanto a visão quanto a capacidade de andar. Quando a sua sobrinha Irene foi visitá-la, ele esperava encontrar deprimida e angustiada, mas em vez disso, a tia Dorothy cumprimentou calorosamente e se preparou para uma maravilhosa visita de sua sobrinha favorita. E elas passaram horas conversando, rindo, e finalmente a Irene não pôde mais se conter. A ansiedade disse, tia Dot, por que você segue aleijada? Como é? Como você consegue ter tanta disposição? Então ela disse, isso é fácil. Eu passei 40 anos aprendendo a palavra do Eterno, cantando seus louvores. Na verdade, simplesmente memorizei grande parte das Escrituras ao longo dos anos de estudo. E agora, sempre que começo a sentir pena de mim mesma, eu declaro o canto, os versículos das Escrituras e os hinos de louvor. Eu não sei bem se a minha companheira de quarto gosta disso, mas isso sempre me anima. Então, é importante para a gente, queridos, a gente não tem de ficar como a tia Dorothy, né? Nós temos de cuidar agora da nossa saúde, da nossa alimentação, que o Eterno lhe dê sabedoria para que você desenvolva. Queridos, tem coisas que, por exemplo, esses dias, eu vou compartilhar com vocês, não é? Mude as suas palavras, mude a sua vida, né? A gente não pode comer farinha, queridos. Eu estou com um processo que eu passei inflamatório, que eu espero nunca mais retornar, mas assim, eu posso mudar a minha palavra, e se eu voltar a comer farinha, se eu voltar a comer açúcar, eu vou inflamar de novo, não é? Então, não é que eu estou profetizando isso sobre a minha vida, mas é como eu falar, eu vou tomar um veneno e nada, nenhum mal vai me ocorrer. Quantas pessoas fizeram isso na nossa geração, não é verdade? E crentes, não é? Então, queridos meus, existem coisas que a gente tem de tomar uma decisão e falar, eu não vou fazer. E aí o que aconteceu? Eu estava morrendo de vontade comigo. Senhor, não é para falar morrendo de vontade. Eu falei, agora, para nossa morar juliana. Falei, Ju, eu tenho de parar de usar esse termo na minha vida. Me ajudem, queridos, me corrijam quando vocês verem eu fazer isso, viu? E eu estava com muita vontade de comer pizza. Muita vontade. Não sei porque ele que me deu uma vontade de comer pizza, né? E parece que eu passo a vontade por Os Carlos. E aí o que eu fiz? Eu fiz pizza sem farinha, né? Eu peguei só o recheio da pizza, fiz todo o recheio dentro de uma frigideira que eu tenho aqui, que ela é bem grossa, né? Ela é esmaltada e é bem grossa. E eu pus todos os recheios que vocês podem imaginar que a gente gosta de comer. Coloquei lá dentro, né? Inclusive, a minha filha tinha trazido uma linguiça kosher de São Paulo, né? Imagina, quando que a gente não come linguiça, gente? Não temos isso todos os dias, mas é uma linguiça que é feita de boi, né? E aí eu falei, hoje você vai comer uma pizza de bolacha,
porque aí depois eu dei as bolachinhas que ele fala que é bolachinha de papelão aquilo, né? Que é uma bolachinha de arroz. Eu dei para ele a bolachinha e falei, agora você pode rechear com esse recheio, e nós comemos aquilo como se a gente estivesse comendo uma pizza de verdade, né? Então, queridos, nós temos de criar alternativas e a gente não precisa sofrer de vontade. A gente pode fazer as coisas, mas nós temos que primar pela nossa saúde para a gente não acabar como a tia Dorothy, né? Que o Eterno nos ajude. O que é necessário fazer? É necessário fazer um pilates? É necessário mudar minha alimentação? É necessário eu comer algumas outras coisas? Então eu vou fazer isso. É importante para nós tudo isso. Com os meus lábios declararei e recontei todas as ordenanças da tua boca, Teirim 119, versículo 13. Não há como dizermos que o Eterno diz se não soubermos o que ele disse. E por essa razão nós precisamos estudar a palavra do Eterno diligentemente, para conhecer o Eterno e saber o que dele esperar. Precisamos conhecer a sua palavra, porque o Eterno e a sua palavra são um. O Eterno não diz uma coisa e faz outra. Ele não pode mentir. Ele é sempre fiel em realizar o que prometeu. A Satã é um mentiroso e procura nos enganar com suas mentiras, e a única maneira de reconhecermos as mentiras dele é conhecendo a verdade, porque só a verdade, a palavra do Eterno, nos liberta, como está escrito em Yohanan, João 8, 31 e 32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu estudei a palavra do Eterno diligentemente por 35 anos e a minha vida mudou porque a minha mente foi renovada. Eu aprendi a falar em concordância com o Eterno, estou desfrutando o cumprimento das suas promessas. Conheço muitas pessoas que têm o mesmo testemunho, mas também conheço outras que, embora estejam com as suas vidas melhores, não quer disciplinar ou estudar ou aprender a palavra, nem declarar. Essa é uma escolha nossa somente, nós podemos fazê-lo. Está na hora de você marcar um encontro com o Eterno, começar a concordar com Ele, e se esse for o caso seu, não demore, porque hoje é o dia de você começar, em nome de Yeshua. Tome uma posição que coloque você na presença do Pai e se posicione a falar o que Ele diz. Muitas pessoas, isso é o tópico, página 36, o que o Eterno diz sobre o seu passado. Muitas pessoas estão estacionadas no passado. Se fizeram algo ruim ou se algo mal aconteceu com elas, acredita que nunca serão capazes de superar isso. E é exatamente o que o inimigo quer que as pessoas acreditem. Mas de acordo com a palavra do Eterno, isso não é verdade. Podemos nos recuperar de algo ruim que aconteceu no passado e o Eterno até fará com que isso coopere para o nosso bem. O Eterno é um redentor e isso significa que ele compra o pecado e outras coisas ruins em nossa vida com o sangue de Yeshua e transforma a nossa vida em algo belo. Assim como muitos de vocês, eu tive um passado cheio de pecado e de dor por ter sofrido abuso e rejeição. Eu estava totalmente convencida de que sempre teria uma vida inferior por causa do meu passado. E eu estava mesmo disposta a fazer o meu melhor, mas certamente não esperava que nada de incrivelmente maravilhoso me acontecesse. Contudo, eu aprendi com a palavra do Eterno que eu podia ser totalmente perdoada por todo o meu pecado e que podia esquecer o que ficou para trás, porque o Eterno estava fazendo algo de novo comigo. E eu quero ler os textos que estão em Hebreus, que ela menciona, né? 10, eu quero ler o versículo mencionado aqui, 17 e 18. Também, de nenhum modo, me lembrarei dos teus pecados e das tuas iniquidades para sempre. É um texto que é uma citação do que nós estamos estudando isso no curso de Irmiyahu. Foi citado isso em Irmiyahu, Jeremias 33, 34, a parte B. O outro texto, Ishaiyahu 43, 19. Ishaiyahu 43, 19 diz o seguinte: eis que eu faço coisa nova que está saindo à luz. Porventura, não percebeis? Eis que eu colocarei um caminho no deserto e rios no ermo. Então, o Eterno quer fazer coisas novas. Eu queria compartilhar aqui com vocês também. Eu cheguei num momento no ministério onde eu comecei a fazer as coisas sem alegria. Eu fazia, mas eu não fazia com alegria. E aí um dia a Ruach me trouxe, era como se fosse um peso. Eu tenho de fazer. É uma coisa
que era comum eu estar falando isso. Não, eu tenho de estudar, eu tenho, tudo eu tinha de, não é? Mas eu não tinha mais alegria, eu não tinha prazer naquilo que eu estava fazendo. E aí o texto que veio para mim o dia da parte da Ruach HaKodesh foi servir ao Senhor com alegria. Queridos, eu estremeci e eu falei, mas como que eu vou servir ao Senhor com alegria no meio de tudo isso? Como é que eu posso estar fazendo algo no meio de toda a situação que nós estamos? E eu comecei a pegar os textos, né? Teirim 4, versículo 7, a parte A, mas uma alegria me puseste no coração, maior do que a alegria daqueles que me perseguem. Teirim 43, versículo 4, Salmo 43, 4, o Eterno é minha grande alegria. Nosso Senhor, gente, na hora que eu li isso, falei, meu Pai, como é que eu posso estar sem alegria? Se o Senhor é minha grande alegria, como é que isso aconteceu? E claro, o texto que a Ruach me deu, que está em Teirim 100, versículo 2, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com louvores, com cânticos, né? E aí eu falei, Pai, o que está acontecendo comigo? Que está tudo pesado, está tudo entruncado na minha vida. Por que eu não estou servindo ao Senhor com alegria, sendo que o Senhor é minha alegria, não é? E aí eu comecei a falar, Pai, será que eu estou realmente atraindo a Tua presença sobre a minha vida, não é? E eu comecei a buscar, porque o Teirim, que serviu ao Senhor com alegria, o resto do texto que a Ruach não tinha mencionado, mas apresentai-vos a Ele com louvores. E eu comecei a louvar, queridos. Comecei a louvar, a gente começou a ter nós tínhamos um estudo na reunião de oração da manhã, nós começamos a ter o Halel na reunião de oração de manhã, e todas essas coisas foram fazendo diferença na minha vida. Foi instantâneo? Não foi instantâneo, queridos. E mais uma vez eu vou falar para você, uma pessoa que teve uma contusão, eu estou vendo minha filha aqui. Minha filha está fazendo a fisioterapia com o pezinho dela lá. Há meses, queridos, ela está fazendo isso. Eu também, amados, no meu coração. Então, não é instantâneo, mas a gente tem que perseverar. E eu vi uma mudança extraordinária na minha vida. Isso eu posso compartilhar com vocês. Não é? De acordar de manhã, primeiro momento do dia, dizer, Pai, obrigado. Começar com gratidão e dormir com gratidão, não é? Vi as promessas da palavra do Eterno e depois liberei a minha confiança nelas, dizendo o que Deus disse, o que o Eterno disse. Eu parei de dizer coisas como não há esperança para mim, é tarde demais, arruinei minha vida, e comecei a dizer, eu sou perdoada, eu perdoo aqueles que me feriram e eu esqueço o que ficou para trás, porque o Eterno está fazendo na minha vida algo novo, que é aquele texto, eu estou fazendo coisa nova. Ele quer fazer coisa nova na tua vida, quer fazer coisas novas na minha vida. A confiança é uma força-fé que está fazendo uma regeneração dentro dos nossos espíritos, mas ela precisa ser liberada para funcionar. Nós a liberamos tomando atitudes espirituais, inspiradas pelo Eterno, orando e dizendo o que Ele diz, e vou acrescer aqui, apresentai-vos diante dEle com louvor, tá, queridos? Servir ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante dele com louvor. Recentemente eu estava ensinando em uma conferência e senti a direção da Ruach HaKodesh, do Espírito do Sagrado, de perguntar quantas pessoas se sentiam presas ao passado. E eu fiquei surpresa quando 75% dos participantes ergueram as mãos. Eu compartilhei a palavra do que o Eterno diz sobre o nosso passado e os desafiei a tomar uma decisão de concordar com o que ele diz. O número de pessoas que são impedidas de avançar porque estão presas no passado é assustador. A resposta encontra-se claramente na palavra do Eterno. Deixe para trás o que passou, porque o Eterno está fazendo coisas novas. Pode parecer impossível, mas dizer o que o Eterno diz sobre nós, com o tempo vai renovar a nossa mente, nossas atitudes e nos lançar em direção ao futuro que Ele deseja para a minha vida e para a sua vida. Não importa o que você fez no passado ou aquilo que lhe fizeram. Eu desafio você a começar a dizer, eu sou perdoado, o Eterno tem um bom plano para a minha vida e eu nunca quero olhar para trás, eu nunca vou olhar para trás. Queridos, eu queria citar, se você puder grifar esse texto no livro, na página 37, está no penúltimo parágrafo. É confiar que você é perdoado. Queridos, só fere quem feriu, tá? Quem foi ferido. Só fere quem foi ferido.
Só fere quem foi ferido. Então, eu coloco para você esse contexto que você foi uma pessoa ferida, é muito possível que você fira os outros. Só fere quem foi ferido. Então, que o Eterno trate na sua vida esses contextos de que você é perdoado, o Eterno tem um bom plano para a sua vida e você nunca deve olhar para trás. Se nós tivéssemos sido feitos para olhar para trás em vez de de frente, nós teríamos olhos para trás, mas nós não temos. Nossos olhos estão sempre adiante para que possamos olhar firmemente para a frente. Não podemos basear nossas crenças na maneira como sentimos ou no que pensamos. Nós precisamos baseá-las pela palavra do Eterno. É a única maneira de funcionar a palavra, viu, queridos? Ele nos deu essa poderosa espada, mas nós precisamos empunhá-la. Precisamos declará-la, crer, meditar, agir com base dela e não desperdice a sua vida se curvando aos seus próprios pensamentos e sentimentos carnais. É hora de viver mais profundamente, não apenas na esfera da alma, na esfera da mente, da vontade, das suas emoções, que podem te enganar a qualquer um. É hora de acreditar que nós somos co-herdeiros de Mashiach e que nós podemos reinar como reis na vida por meio da justiça, não é? E aí a Joyce vai indicar para a gente alguns textos. Eu peço a você que está lendo esse livro, se eu fosse você, porque sempre tem um espacinho, queridos, eu costumo pegar, que como eu escrevo a lápis, né? E bem pequenininho para caber nisso daí, mas para você que está lendo o livro, uma dica, pega aí um lápis, uma lapiseira, e nesses espaços onde estão os textos que ela indica para você, eu peço para você fazer a leitura desses textos e até escrever, porque escrever nos ajuda muito a memorizar. Ela dá indicação de Romanos 5,17, que diz o seguinte: se pela ofensa de um só, por meio de um só reinou a morte, muito mais os que receberam em abundância da graça o dom da mishpat, da justiça, reinarão em vida por meio de um só, a saber, Yeshua Messias. Então, nosso reinado é em vida. Se você hoje não se sente cabeça e se sente cauda, se você hoje não está na posição que o Eterno tem para a sua vida, eu vou pedir os dois cursos, né? O Batalha na Mente, mas mude o que você fala. O outro texto que ela pede, importantíssimo, está em Romanos 8, versículo 17, que vai dizer o seguinte: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros do Eterno, co-herdeiros com Mashiach. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Então, que o Eterno ministre ao seu coração, ao seu espírito, essas palavras. Não dá para avançar muito, porque o livro, ele é muito intenso, não é, queridos? E eu espero que você esteja acompanhando esta leitura para a sua vida, seja uma bênção no seu coração e você aprenda a mudar as suas palavras e certamente assim você vai estar mudando a sua vida em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Vamos orar? Querido Pai, em nome de Yeshua, eu te dou graças por a gente poder estudar esse livro juntos, por esse tempo maravilhoso que nós podemos compartilhar as nossas fortalezas e as nossas fraquezas. Pai querido, eu te dou graças por essa família que o Senhor me gerou, pelas pessoas que enviam os textos, que têm sido respostas para a minha vida e para tantas pessoas. Nos ajude, Pai, a perseverarmos. Pai, é só a gente que ganha. É só a gente que ganha quando a gente está no centro da Tua vontade. É impressionante o bem que o Senhor faz. Eu te dou graças pelo Paulo. O Senhor sabe o quanto eu te dou graças. Ontem à noite o Senhor sabe da minha alegria pela vida deste jovem, deste homem. Eu peço por esta casa, por a casa dos meus irmãos, de todos aqueles que podem estar desfalecendo pela falta de prática naquilo que o Senhor nos diz para fazer. Muito obrigada, bendito de Israel. Obrigada porque o Senhor nos faz bem. Pai, o Senhor nos enche de amor pelas vidas. E, Pai, a alegria deles, a vitória deles é a minha vitória, Pai. É a minha vitória. Qualquer um deles, Pai. A alegria que vem sobre eles é a alegria que o Senhor derrama sobre mim. Por isso, fortalece o Teu povo, meu Pai. Fortalece a Tua serva.
nos ajude a seguirmos na tua direção. Pai, eu estou tão grata ao Senhor, tão grata, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Muito obrigada pelo teu amor e pela tua bondade. Beshem Yeshua Mashiach, que assim seja, assim seja. Querido meu, querida minha, beijos no seu coração, fiquem na Shalom do nosso Pai. Beijos no seu coração, fiquem na Shalom do nosso Pai. Você acabou de ouvir o programa O Som do Céu. Com judia messiânica Céu Mendes. Shalom.